Olá, meu nome é Carolina Gonzaga Fonseca e eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica sobre análise da prevalência de fatores de risco em pacientes com insuficiência cardíaca crônica atendidos em ambulatório de Belo Horizonte. A docente da Faculdade de Ciências Médicas responsável pela orientação do meu trabalho é a Flávia Santos Guimarães Machado e, como coautora, a Maria Luísa Pinheiro Pereira Altivo. Bom, a doença cardiovascular é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, e sua prevalência vem aumentando devido a um envelhecimento e, consequentemente, maior adoecimento populacional. Dentre essas doenças, a insuficiência cardíaca representa uma das mais relevantes causas de mortalidade. Em relação à insuficiência cardíaca crônica, ela é uma cardiopatia progressiva e persistente que se origina de anormalidades cardíacas estruturais ou funcionais de etiologias variáveis. O perfil clínico da insuficiência cardíaca crônica diz respeito principalmente a indivíduos portadores de etiologias diversas e com alta frequência de comorbidades associadas. Os fatores de risco relacionados a essa doença, então, incluem comorbidades e também aspectos não modificáveis e comportamentais. Como as principais comorbidades, temos a hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana, doença orovalvar, dislipidemia, miopatia, apneia obstrutiva do sono, febre reumática e diabetes mellitus. Já em relação aos fatores de risco não modificáveis, temos idade, sexo e composição genética, enquanto os fatores comportamentais são compostos principalmente por tabagismo, etilismo, uso de drogas, alimentação inadequada, altamente calórica e hipoproteica e inatividade física. No Brasil, ocorre um acesso inadequado ao atendimento e um acompanhamento insuficiente na maioria dos serviços de níveis primário e terciário. Isso faz com que não haja um controle adequado de diversas doenças, e isso contribui para que inúmeros processos fisiopatológicos favoreçam o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Por esse motivo, e considerando que grande parte dos fatores de risco é passível de modificação, pode ressaltar a importância da abordagem dessas prevalências dos fatores de risco na insuficiência cardíaca crônica. Então, é possível identificar os fatores que mais se associam à população, tornando possível a criação de programas de intervenção mais efetivos, como ações de promoção e prevenção que visem mudanças dos hábitos dos pacientes. A pesquisa tem como objetivo geral determinar a prevalência de fatores de risco encontrados em pacientes com insuficiência cardíaca crônica em ambulatório de Belo Horizonte e posterior análise desses fatores de risco e suas relações com a doença, para que posteriormente possam ser aplicadas estratégias de promoção e prevenção, buscando uma instrução adequada à população que visem mudanças dos hábitos dos pacientes e, consequentemente, um melhor controle dos fatores de risco. Em relação aos métodos, é um estudo retrospectivo transversal que possui como principal fonte de dados prontuários de pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca crônica, atendidos pela especialidade de cardiologia em ambulatório universitário de Belo Horizonte, no período de 1 de julho de 2019 até 1 de janeiro de 2020. Para a pesquisa, foram incluídos todos os prontuários de pacientes de ambos os sexos com diagnóstico de insuficiência cardíaca crônica em qualquer classe funcional, no período pré-estabelecido, e excluídos prontuários incompletos, sem os dados necessários para a identificação do paciente, de pacientes menores de 18 anos e também daqueles não diagnosticados com insuficiência cardíaca crônica. A coleta de dados foi realizada nos meses de junho a setembro de 2021, a partir da base de dados do ambulatório, onde são registrados prontuários de todos os atendimentos da instituição, seguindo um formulário desenvolvido pelos autores.
Para a análise dos dados, as variáveis categóricas foram apresentadas como frequências absolutas e relativas, e as variáveis numéricas como média, mais ou menos desvio padrão, e mediana, primeiro quartil ao terceiro quartil. As análises foram realizadas no software R, versão 4.0.3. Foram contemplados os aspectos éticos legais da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que recomenda o sigilo e a confidencialidade das informações, sendo essa pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa conforme o CAE acima. Bom, em relação aos resultados, a amostra total consistiu em 128 prontuários de pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Com o intuito de analisar a prevalência dos fatores de risco nesses pacientes, foram abordados os dados de identificação, presença de comorbidades, hábitos de vida, infarto agudo do miocárdio prévio e história familiar de doença cardiovascular. Aqui temos a primeira tabela, que está relacionada aos dados de identificação. A maioria dos pacientes foi do sexo feminino, com 54,7%, e a média de idade foi de 65,7, com um desvio padrão de 12,7 anos. Já aqui, temos os dados das comorbidades. A mais prevalente dentre os pacientes foi a hipertensão arterial sistêmica, com 81,2%, seguida por miopatia, 46,9%, dislipidemia, com 43%, diabetes mellitus, com 37,5%, doença orovalvar com 27,3%, arritmia 26,6%, obesidade com 25% e doença arterial coronariana com 23,4%. A tabela 3 diz respeito aos hábitos de vida. Aqui destaca-se o tabagismo com 34,4% de pacientes que fumam ou já fumaram ao longo de sua vida, seguido do etilismo com 32,8%. Em relação à alimentação, mesmo com uma porcentagem alta de prontuários sem informação, percebe-se que a amostra apresentou-se equilibrada, visto que 11,7% tinham uma alimentação balanceada e 9,4% não, sendo rica em lípides ou rica em açúcares e carboidratos ou pobre em nutrientes. Já em relação à atividade física, a maioria, 29,7%, não realizava, sendo que apenas 6,2% sim. Em relação à tabela 4, a maioria dos pacientes apresentou história familiar positiva para doença cardiovascular, com 38,3%, enquanto 14% não. Além disso, 18% tiveram infarto agudo do miocárdio prévio, enquanto 37,5% não. E é importante ressaltar que outros fatores de risco, como a apneia obstrutiva do sono, febre reumática e uso de drogas, não foram avaliados na pesquisa devido à falta de dados em prontuários. Em relação aos impactos científico e clínico, a partir dessa pesquisa, é possível inferir quais são os principais fatores de risco da população abordada, favorecendo o aumento de dados em relação à insuficiência cardíaca crônica, também contribuindo para a futura criação de medidas de prevenção e promoção de saúde relacionadas ao tema. Sendo assim, haveria um maior controle desses fatores, o que contribuiria para diminuir a velocidade de evolução e aparecimento da doença nos pacientes. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada.